São as pessoas escolhidas nas eleições municipais que definem como a cidade onde você mora será gerida, quais problemas serão prioridade e como esses projetos entram no orçamento do município. As mulheres são a maioria da população, mas ainda são subrepresentadas na política institucional. Nossa reportagem mostra como a baixa representatividade pode ser um problema para que as vozes das cidadãs sejam consideradas. E na entrevista central, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, fala sobre os desafios dos partidos de esquerda na atual conjuntura e o papel das eleições. Eu sou Pamela Oliveira e está no ar a Central do Brasil. Central do Brasil. O número de conflitos agrários no Brasil é o maior dos últimos 10 anos, segundo a Comissão Pastoral da Terra. A mais recente vítima foi Enio Pasqualin, liderança de um assentamento do MST em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Vamos para a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, 2019 registrou o maior número de ocorrências em 10 anos, com mais de 1.800 casos computados. O número de assassinatos teve um aumento de 14%, com 32 mortes de líderes e trabalhadores do campo. Jeane Bellini, da CPT Nacional, explica que 3 fatores intensificam esta violência: a redução do apoio aos assentamentos, a politização do judiciário nos casos do campo e a repressão, que desemboca nos crimes contra os camponeses. 3 forças, agindo tudo para desestabilizar as comunidades camponesas e liberar mais terra para especulação, para agropecuária, etc. Em 2020, esta violência se espalhou de diversas formas, agindo contra grupos de camponeses e lideranças. Foi o caso da destruição da lavoura de um assentamento no Paraná, o despejo do Quilombo Campo Grande, em Minas Gerais, a presença da Força Nacional em áreas do MST na Bahia e os ataques contra camponeses em Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco. Neste final de semana, o membro da direção estadual do MST no Paraná, Enio Pasqualin, foi sequestrado e assassinado. Um companheiro da região, Jaime Calegari, conta o contexto em que o crime está inserido. Virou alvo da bandidagem e também dos latifundiários aqui da região. Então, nós esperamos assim que o Poder Judiciário, o Ministério Público, venha com urgência para cá, para desvendar esse crime tão hediondo. Há 128 anos, nascia um importante romancista brasileiro, Graciliano Ramos. A dica cultural de hoje é sobre este alagoano que publicou pela primeira vez ainda criança. A indicação é do professor de filosofia Cosme Rogério Ferreira. Parada cultural. É de comum acordo entre diversos autores que o alagoano Graciliano Ramos é um dos mais importantes autores brasileiros, sendo inclusive considerado um dos mestres da literatura universal. Autor de obras consagradas como Caeté, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas, o romancista Graciliano Ramos foi também comerciante, jornalista, político, tendo sido inclusive prefeito da minha cidade, Palmeira dos Índios, entre 1928 e 1930, num dos mais comentados casos da descoberta de um autor no campo literário brasileiro, graças aos seus famosos relatórios, cuja leitura eu indico especialmente neste ano político-eleitoral. Sobrecarga de trabalho, exclusão do espaço público, boicotes. São vários os impedimentos para as mulheres acessarem a política institucional. No Brasil, somos mais da metade do eleitorado, mas ocupamos apenas 15% das cadeiras da Câmara Federal. Entre todas as parlamentares negras, a representação é de 2,5%. Vamos saber mais na reportagem de Nayá Tawani. Trilhos do Brasil. Por
mais que o número de candidaturas femininas tenha batido recorde nestas eleições de 2020, que segundo o TSE somam 34% dos candidatos que estão concorrendo, a participação das mulheres neste processo ainda tem muito a caminhar para que seja efetivamente igualitário e justo. Para Carolina Barros, do Mulheres na Política de Pernambuco, o Estado precisa viabilizar ainda mais a presença feminina na política brasileira. Apesar das últimas ações afirmativas que o Estado vem produzindo, no caso das cotas especiais para mulheres e o Fundo Especial de Eleições para as Mulheres, certo? Ainda assim, a gente precisa que o Estado mantenha as ações afirmativas, principalmente o combate de candidaturas laranjas. Um ranking divulgado pela ONU neste ano, que aponta o índice de direitos e participação política de mulheres, mostrou que o Brasil ocupa o 9º lugar entre 11 países na América Latina. Para Daniela Rezende, coordenadora do projeto Mulheres nas Eleições em Minas Gerais, o machismo estrutural, que também se mostra presente no parlamento, faz com que mulheres enfrentem mais desafios em relação aos homens em carreiras políticas. Quando a gente pensa nessa pequena presença, ou na ausência de mulheres da política institucional, a gente tem que lembrar das várias situações de violência que as mulheres que se dedicam à vida política ou que decidem se dedicar à vida política enfrentam. A presença de mais mulheres na política pode significar a elaboração de mais política para as mulheres. Valéria Paz, do projeto Candidaturas Femininas do Piauí, afirma a importância da presença de mais mulheres na política. Uma dessas esferas em que o Estado pode ajudar a promover essas candidaturas femininas é através de uma legislação eficiente, de modo que contemple o diagnóstico atual, examine os entraves, examine as dificuldades e tenha um plano de implementação dessas políticas que possam apoiar o acesso, a permanência e o desempenho dessas mulheres nas candidaturas. Faltam apenas 19 dias para as eleições municipais. Como os partidos de esquerda estão se organizando para incidir na política das cidades e barrar o avanço do autoritarismo? Hoje, conversamos sobre o assunto com Juliano Medeiros, que é presidente do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Nossa entrevista central hoje conversa com o cientista político Juliano Medeiros. Ele é presidente do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Como os futuros prefeitos e vereadores de partidos de esquerda, como o PSOL, devem atuar na defesa de pautas progressistas, tendo em conta um governo central como o governo Bolsonaro, que é de extrema direita? Olha, o momento que nós vivemos é gravíssimo no Brasil. São mais de 150 mil vítimas fatais do novo coronavírus, mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras contagiados por esse vírus, a economia em frangalhos. A situação do país é muito grave. E eu espero, claro, que os prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras da oposição possam vocalizar um programa de reconstrução nacional. O que nós vamos precisar agora é de muito investimento público para fazer os serviços funcionarem adequadamente, para garantir uma rede de proteção social para quem está mais vulnerável, já que nós não vamos poder, no curto prazo, fazer aquelas reformas estruturais, que são aquelas que o Brasil precisa, que pelo menos a gente possa ter, no âmbito das gestões municipais, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores com a sensibilidade necessária para proteger quem mais precisa e fazer dessas administrações verdadeiras trincheiras em defesa da democracia, dos direitos sociais e da proteção de quem mais precisa, para garantir a volta do emprego, a volta da renda, o funcionamento adequado dos serviços públicos. Esse é o compromisso de quem quer fazer das cidades trincheiras de resistência democrática e mostrar para o Brasil que é melhor ter governos de esquerda, governos progressistas, do que o pesadelo que nós temos vivido com a extrema-direita no poder. O presidente Bolsonaro tem recuperado momentaneamente um pouco de popularidade, segundo pesquisas de opinião, e segundo especialistas também por conta do auxílio emergencial. Qual a avaliação que o senhor faz dessa recuperação do governo Bolsonaro e qual a postura dos partidos de esquerda diante disso? Esses índices de popularidade eles são flutuantes, né? Nesse momento, Bolsonaro goza de 2 fatores que são importantes. Primeiro, o acordo que ele fez com a centro-direita corrupta, o velho centrão, liderado pelo Partido Progressista, pelo MDB,
pelo Partido Republicano e outros partidos da velha política brasileira, que lhe dão sustentação no Congresso Nacional e interditam a possibilidade de um impeachment, que nós defendemos, assim como outros partidos de oposição. E o outro fenômeno do qual o Bolsonaro se beneficia é exatamente esse do auxílio emergencial, que foi aprovado pela oposição, numa agenda muito forte dos partidos de oposição no Congresso Nacional. Bolsonaro inicialmente era contra qualquer auxílio, depois se falou em R$200, acabou sendo aprovado de R$600 até R$1.200, dependendo da situação, uma conquista que é da oposição. E claro, o governo agora vai manter o auxílio até dezembro, para não ter o impacto nas eleições municipais desse ano, mas na sequência, ao retirar o auxílio emergencial, certamente isso vai fazer os índices de popularidade do governo cair. E, presidente, como fica a campanha fora Bolsonaro? Preciso fortalecê-la, como é diante desse cenário? Nesse momento, agora, claro, com o tema das eleições ganhando uma centralidade na agenda dos partidos políticos, muita gente está fazendo a própria campanha do Fora Bolsonaro através dos seus candidatos e candidatas em todo o país, né? Os partidos de oposição estão com seus prefeitos, seus candidatos a prefeito, seus candidatos a vereador, agitando também essa bandeira, que é muito importante, né? É claro, como eu disse, que o Bolsonaro conseguiu certa estabilidade no Congresso Nacional, não há para o curtíssimo prazo a possibilidade de um impeachment, apesar das atitudes criminosas do governo. A gente segue fortalecendo a campanha Fora Bolsonaro, passando as eleições, nosso centro, a nossa agenda volta a ser, sem dúvida nenhuma, a interdição desse governo, que é o governo da morte, que é o governo da fome, que é o governo dos ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Presidente, o senhor falou tanto de reformas estruturais quanto de emergenciais. Eu gostaria de lhe lembrar que o FMI e a OCDE, instituições do capitalismo internacional, têm advogado investimentos públicos maciços em programas sociais. Como instituições como essa, do capitalismo, fazem uma defesa de investimento público e esse governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, continuam falando de austeridade, de cortar gastos? Qual a avaliação que o senhor faz disso? Essa reunião a qual você se refere, que aconteceu alguns dias atrás, entre esses organismos multilaterais, que são, na prática, os organismos que regulam o funcionamento do sistema do capital em nível global, decretou o fim do neoliberalismo. Ao dizer que Estado mínimo, sem condições de financiar o investimento público, sem condições de intervir fortemente na economia, de que esse modelo de Estado mínimo ele não funciona para enfrentar uma crise dessas dimensões, esses organismos decretaram o fim do neoliberalismo. Portanto, esse neoliberalismo de boteco que nós temos no Brasil, liderada pelo Paulo Guedes e meia dúzia de sujeitos que se acham discípulos da Escola de Chicago, mostram as limitações da elite brasileira, a falta de conhecimento, a falta de propriedade em relação aos temas econômicos. Seja no trabalho doméstico, no trabalho informal, nos serviços ou na indústria, toda pessoa contribui com a riqueza do país de alguma forma. A renda básica universal permanente parte desse princípio e é capaz de reduzir a desigualdade social que se aprofunda. As eleições municipais podem ajudar a fortalecer a proposta. Quem fala sobre o assunto é Leandro Ferreira, da Rede Brasileira de Renda Básica. Novos caminhos. Olá, amigos do Central do Brasil. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Renda Básica de Cidadania. Essa é uma proposta já bastante antiga, mas que tomou bastante fôlego na pandemia. Ela significa o direito de toda e qualquer pessoa poder receber um benefício que, na medida do possível, vai ser suficiente para garantir dignidade e proteção social para todas as pessoas. Quando a gente fala todas, são todas mesmo. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, tem patrimônio acumulado ou não, ou se está trabalhando com emprego formal ou não. A proposta é que seja universal e seja também incondicional. Isso significa que ninguém vai ter que provar ou comprovar que está procurando emprego ou atendendo a qualquer tipo de responsabilidade em função de receber esse benefício. Pode parecer polêmico, mas na verdade significa o direito das pessoas participarem da riqueza que elas ajudam a produzir por serem membros de uma sociedade, por serem membros de uma comunidade. Eu fico por aqui, mas você já sabe. Para rever algum conteúdo, visite o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.